6 pessoas, a galera migrando. Vamos para o Instagram, pessoal. Galera migrando para o Insta. A tentativa. Até a semana que vem eu vou descobrir como é que faz pelo Face. É uma pena. Ó, vamos lá, tá subindo, Luciana. Agora vamos. Thaís, Beatriz, 35. Vamos lá, galera. Márcia. Ó, baixando no Face, aumentando no Insta. Jane tá aí. Beleza, vamos convidá-la. Que vergonha. Já chamei a Jane. Tô aqui. Ô, Alemão, Jane, eu acho que quem tem cabelo loiro aqui da dupla sou eu. Não, que mico. sabe, Jane, ainda bem que eu sou cara de pauta, entende? Eu não tenho vergonha com essas coisas, né? Tu sabe o que me entristece? Né, tia? Porque eu queria gravar, Jane, eu queria gravar a nossa conversa. Essa porcaria do Instagram a gente não consegue gravar. E eu achei um desperdício a gente não conseguir gravar esse negócio. Mas, tu sabe enfim... o que me entristece, Anderson? O meu sogro ia nos assistir. E ele tem 72 anos e faz um mês que ele aprendeu a lidar com o WhatsApp e Facebook. E uma coisa de cada vez. Então, o Instagram ele ainda não conhece. E tá lá ele no Facebook. Querido, e o meu marido também. Tia. O meu marido Falcão, também ia me assistindo. Ô, Falcão, um abração pra ti se tu tiver por aí ainda. Não, ele não tem Instagram, só Facebook. Não, mas eu tô com o Face, eu tô então ao tá vivo bom. no Face ainda, né? Para avisar o pessoal para migrar pro Instagram. Me desculpe, Jane, me desculpe, pessoal. Olha aí, ó, 71 pessoas, visualização. É um desperdício, sabe? Eu não consegui gravar essa live, mas enfim, vamos aproveitar e numa outra oportunidade eu faço, a gente faz pelo Face, tá? Tá Querida, bom, vamos lá, sem problema. Obrigado pela espera. Imagina, tá? Jane, bom, a nossa conversa é sobre a decisão da TNU referente à aposentadoria híbrida. Eu não sei se tu quer fazer uma abordagem preliminar sobre alguns requisitos simples aí, de uma forma que o pessoal possa participar conosco também, e depois tu entrar bem a fundo, assim, de que a TNU decidiu, qual é a repercussão que isso vai dar, porque eu fiquei espantado com o número, Jane. Na enquete que eu fiz, 51% das pessoas desconhecem a decisão da TNU. Então, nós estamos trabalhando aí com metade das pessoas praticamente não sabe nem o que aconteceu em relação à aposentadoria híbrida. Nem eu. Bom, podemos encerrar então. Não, na verdade, brincadeira à parte, nem eu, porque assim, eu hoje estava conversando com uma juíza sobre essa decisão e ela disse assim para mim, então a TNU decidiu que a última atividade tem que ser rural? E eu disse, não, tá, mas não foi isso que constou lá? Ela disse, pois é, começa por aí o problema, porque aquilo que consta lá, eu até estou abrindo aqui para ler para vocês, o que consta na tese firmada, aparentemente não é a mesma coisa que eles decidiram. Eu digo aparentemente porque quando eles geram essa confusão em que a ementa diz uma coisa e o texto diz outra, dá nisso, assim, começa a uma sequência de má interpretação. Então, não estranhem se daqui para frente vai ter juízes dizendo, com base no tema 168, a última atividade tem que ser rural. Na verdade, abrindo a decisão, não é isso, mas na ementazinha diz assim, vou ler aqui para vocês, para fins de concessão do benefício por idade híbrida, só é possível somar ao tempo de contribuição urbano ou rural o tempo de serviço rural sem contribuições que esteja no período imediatamente anterior ao implemento da idade ou do requerimento administrativo, ainda que de forma descontínua, até totalizar o número de meses equivalente à carência do benefício.
Quando ele diz assim, só é possível somar o tempo rural sem contribuições que esteja no período imediatamente anterior à idade ou ao requerimento, dá a entender isso, mas lá no conteúdo do voto mesmo não foi isso que disse. O que eles disseram lá é que o período, explicando de uma forma bem simples, o período rural tem que ser quase que grudado no período urbano. O que seria o quase que grudado? Seria assim, numa interpretação mais tradicional da TNU, mais antiga, a descontinuidade de períodos rurais seria no máximo de afastamento de 36 meses. Eu digo de períodos rurais porque, em princípio, o que é descontinuidade, eles estão buscando o próprio conceito da TNU de descontinuidade, que ele se aplicaria para o urbano e se aplicaria para o rural. Quando eu digo mais ou menos grudado, eu quero dizer o seguinte, se historicamente eles vinham dizendo que o tempo máximo de afastamento era de 36 meses, agora, mais recentemente, eles passaram a relativizar isso, mas não muito. Passando ali a 4 anos, 5 anos, alguma coisa... Os 3 meses inicialmente, os 3 anos inicialmente, era uma analogia no período de graça, né? Isso, e agora, na verdade, é que um dos problemas que eu vejo da TNU, e que não é um problema exclusivo da TNU, mas é muito forte na TNU, é muito casuísmo. Mais ou menos nesse caso, pode ser que sim, pode ser que não, e aí fica assim, cadê a segurança jurídica? E eu fiz, Anderson, embargos de declaração, porque o IBDP atuou como amicus curiae nesse processo, e eu fiz embargos, o IBDP não tem legitimidade para recorrer, mas para embargos tem. Eu fiz embargos dizendo assim, digam para a gente o que é mesmo descontínuo na opinião da TNU, no conceito da TNU, para que as pessoas saibam exatamente como se organizar. Vamos pensar assim, desde o advogado, o segurado, enfim, o que é descontinuidade. E esse é um problema que tinha um parâmetro, não tem mais, e que este não ter um parâmetro vai acabar se refletindo na aposentadoria híbrida. Mas nada que se compare, nada próximo do que você pegar. Por exemplo, urbana de 2003 para cá, 2013, vou pegar um exemplo assim, 2013 para cá urbana, e rural de 80, 90. Nada então... que se compare a isso. Por certo, isso não passaria no crivo da TNU. Tá, então se nós pegarmos um caso, o cara que tem 10 anos de rural, do período anterior a 91, que daí a gente não entra nem no mérito na questão das contribuições, lá com o seu talão de produtor. De 2013 a 18 ele fecha os 5 anos. Então aqui nós somamos 15, preencher os requisitos, a mulher tem 60 anos. Vem aqui, amor. Vem dar oi pra tia Jane, vem aqui, para amenizar toda essa demora. Temos mais uma participante. Sim, aqui. Temos. Dá oi pra tia. Ai, meu Deus do céu. Oi. Dá oi pra tia. Oi, gatinha. Bem? Ela tá te dando oi. Oi, ela disse. Ai, querida. Diz assim, oi, tia Jane, diz. Oi, tia Jane. Ai, diz. meu Deus. É só pra amenizar o problema que nós tivemos. Então tá. Eu tô sabendo. Coitadinha da guriazinha, usando ela de figurante. Depois tu vai. Bom, aí usando ela de figurante. Então... Então, Anderson, aí teríamos problemas, tá? Já teríamos independente da decisão. Não teríamos, antes dessa decisão, não tínhamos esse tipo de problema, claro, passaria. Exatamente. Claro que nós tínhamos muitos processos já sobrestados com esse tipo de matéria, tá? Mas, assim, uma coisa que chama atenção é o seguinte, a TNU decidiu no ano passado o tema 131, em que ela disse duas coisas. Primeiro, a última atividade pode ser urbana. Segundo, é possível computar período rural antes de 91. Agora, a TNU diz o seguinte, o período rural tem que ser próximo do período urbano. E lá no voto, o voto que eles chamam de voto condutor, o voto vencedor, diz o seguinte,
Isso não quer dizer que não possa ser usado o período anterior a 91. Mas a própria juíza diz assim, pois é, pensando bem, quase que não seria mais possível hoje você pensar num período anterior a 91 que não fosse remoto e descontínuo. Então, outra coisa que eu aponto nos embargos é isso. Nós não podemos falar em período anterior a 91 que não seja remoto e descontínuo, matematicamente, logicamente. Então, uma decisão, ela contradiz a outra, embora eles queiram fazer parecer que não seria uma contradição. Mas nós teríamos, assim, muito raramente uma situação, vamos pensar assim, a pessoa pagou 2 anos, parou 2, pagou mais 1, parou mais 2, mas assim, que teria tempos picadinhos que fossem contínuos. O que também me parece uma coisa muito sem sentido, porque, primeiro, pensa comigo, por que o tempo rural de 2000 a 2010 vale mais do que o tempo rural de 90 a 2000? Por que ele teria um valor jurídico maior? Exercido da mesma forma, enfim. Até se eu estou admitindo... Perde até o objetivo da híbrida, né? E se eu estou admitindo computar tempo anterior a 91, estou dizendo que esse tempo tem um valor jurídico de tempo rural, tanto quanto o tempo atual. Então, por que para a híbrida não? Uma coisa que eu também apontei desde o memorial e depois nos embargos, o STJ, nós fizemos uma pesquisa, eu comentei isso outro dia contigo, quando a gente esteve lá em Passo Fundo, no evento do IBDP, nós fizemos uma pesquisa, 896 casos. Em todos eles, não teve um caso, nem um caso que tenha voto divergente, nenhum caso, e desses 896 casos, teve processos dos 10 ministros. Cada um teve uma quantidade de processos, uns mais, outros menos, mas teve dos 10. E não teve nenhuma divergência, nenhum apontamento, e nós fomos colocando assim, ministro tal, recurso tal e período tal, períodos antigos. De todos os 800, Jane? Esse trabalho foi feito de todos? De todos os 800. Que pesquisa fantástica, hein? E aí você vê assim, não tinha divergência. Faltou apenas o STJ chamar isso de períodos remotos e descontínuos. Parece que faltou a palavrinha mágica. Sim. Porque aí a TNU diz assim, o STJ não se pronunciou sobre computar períodos remotos e descontínuos. Sim, mas só faltou dizer estas palavras, porque na prática ele admitiu. E aí vem uma outra questão também, que eu tenho feito uma pesquisa, até vou dar uma notícia aqui, Anderson. Eu tenho 2 livros os mais importantes que eu tenho sobre segurado especial. Um deles eu estou atualizando, vou tentar atualizar o outro também para o Congresso, mas um deles está indo hoje à noite já para a editora atualizado. E esse que tem um texto sobre aposentadoria híbrida. Então, quem está indo para o Congresso do IBDP já vai ter um livro atualizadíssimo sobre aposentadoria híbrida. E nesse livro eu estou explicando tudo isso, todos esses fundamentos. E tem um texto também nesse livro em que eu falo da soma de períodos intercalados de atividades rurais. E aí eu noto que, de novo, a posição do STJ é melhor que a posição da TNU. Aliás, Jane, a posição do... Você me entendeu que eu estou falando de períodos descontínuos. Quando tu fala em períodos intercalados, né, para o pessoal entender. Claro, nós não estamos falando daqueles 3 meses que a própria lei ressalva. 4 meses, não 120 dias. 4 meses, isso, 120 dias, para que ele não perca a natureza, o vínculo, o vínculo de segurado. Né? Nós estamos falando de um período maior, né? Sim, 5 anos, 10 anos, enfim. Isso, por exemplo, ele foi lá, trabalhou, tentou a vida na cidade 4, 5 anos, não deu certo, voltou, ficou mais 5, e aí vai. Não se tem hoje um posicionamento formado, se encontrar no sentido assim, ó, fica 5, sai 5, vai 5, só quando é aposentadoria por idade rural, né? Que é uma certa restrição, né? Pois é, nesse sentido, o STJ já avançou. O TRF4 tem um entendimento de que, havendo um retorno de mais ou menos 1/3 da carência, seriam mais ou menos 5 anos então, seria possível somar.
tá? E o STJ, ele tem confirmado essas decisões, e ele tem várias decisões recentes, e isso eu atualizei no livro, que vai estar no Congresso, em que ele admite somar esses períodos. E ele diz o seguinte, que é muito interessante, o STJ fala isso em vários momentos, que até a normatização do INSS admite somar períodos intercalados, sem limite de afastamento, sem limite de prazo. E realmente, a instrução normativa do INSS, lá no artigo 158, parágrafo único, ela diz, entende-se por forma descontínua a soma de períodos intercalados, com ou sem atividade urbana, e com ou sem perda da qualidade de segurado. Então, a perda da qualidade de segurado, mais de 36, não é o ponto. O STJ, confirmando as decisões do TRF, o TRF, eles pedem um retorno, vamos dizer assim, uma certa credibilidade desse retorno. Assim, dizer, vamos ver se a pessoa voltou mesmo, ou, não, voltou em janeiro e em março quer se aposentar. Né? Então, sim, na verdade, não tem um tempo mínimo, mas teria que ter um certo retorno. E até nós temos algumas decisões da TNU, mas muito poucas nesse sentido, dizendo, retornou a 5 anos, 7 anos, é possível. Mas o STJ deverá enfrentar essa questão da descontinuidade, porque também tem decisões monocráticas um pouco diversas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a visão da TNU sobre a descontinuidade é mais restritiva do que a visão do STJ sobre a descontinuidade, embora nos dois tribunais nós temos aí muitas decisões casuísticas. Ou seja, não tem um parâmetro, tem que ter retornado 5 anos, tem que ter retornado 3 anos, ou não pode ter se afastado, não sei o quê. Então, acredito que quando o STJ se debruçar sobre a matéria da aposentadoria híbrida, ele vai acabar se debruçando também sobre os períodos descontínuos. Então, me parece que é uma questão que vai fazer parte dessa discussão. Mas, mesmo assim, eu acho que a híbrida é uma coisa que, para o STJ, era tão consolidada, mas tão consolidada, que não tinha mais discussão. Aliás, o INSS não recorria mais às decisões dos tribunais, de tanto que isto já estava consolidado. Né? E eu não sei, Anderson, quanto tempo nós temos, mas acho que a gente tem que falar da tal da ação civil pública, tá? Fica tranquila que ainda é meia-noite, mais ou menos? Olha, infelizmente o Instagram ele dura 1 hora, né? Mas nós estamos tranquilos aí, fica à vontade. Não, tem bastante tempo ainda. Sim, depois eu só quero retomar a questão da descontinuidade, mas tu quer entrar na CP? Não, pode perguntar, perguntar. Isso, depois. Na questão da descontinuidade, então, por vezes a gente enfrenta muito aqui em Caxias, até porque a nossa região aqui também tem bastante rural, né? Não é raro acontecer situações como essa, períodos intercalados, por vezes descontínuos, e por vezes a pessoa se afastou 1 ano antes de se aposentar, Jane. 1 ano e 6 meses, que eu tenho um caso de escritório, 1 ano e 6 meses, o INSS acabou indeferindo, ela abriu uma empresa 1 ano e 6 meses antes, ela foi abrir uma fruteira, Jane. 1 ano e 6 meses antes de chegar nos 55 anos de idade, a mulher, né? Então, e aí eu fico pensando assim, qual é a margem, baseada em que o STJ vai criar um parâmetro para isso? Bem, nós temos aí, por analogia, podemos até trabalhar o período de graça em algumas situações, né? Mas será que pode vir um número qualquer, assim, ou poderíamos, assim, imaginar, olha, talvez se trabalhe 3 anos por causa do período de graça, ou alguma outra situação? Eu não sei, o TRF4, ele tinha entendido que o tempo de retorno teria que ser de 5 anos, e a construção que o TRF4 fez foi muito interessante. Embora ainda a posição do INSS é a mais favorável de todas. Diga-se a posição do INSS na IN, não de fato, né? Sim, porque claro. Nem sempre o INSS cumpre IN. Bom, o que o TRF4 disse? O STJ, na petição 7476, que era um incidente de uniformização da TNU para o STJ, disse que não se aplica ao segurado especial aquela regra do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 10.666 de 2003,
que diz que a perda da qualidade de segurado não será considerada. Então, o STJ disse isso. Não se aplica essa lei, portanto, precisa estar na condição de segurado. Bom, essa é a primeira questão resolvida. Então, se não se aplica, quer dizer que a perda da qualidade de segurado será considerada. Está entendendo o raciocínio que o TRF fez? Se a perda da qualidade será considerada, o parágrafo único do artigo 24 dizia o seguinte: havendo perda, as contribuições anteriores somente serão computadas quando contar com um terço da carência. Então, esse raciocínio ele foi construído ao tempo em que ainda existia o parágrafo único do artigo 24. Hoje, ele não existe mais. E está lá no artigo 27 que, no caso do auxílio-doença e no caso da aposentadoria por invalidez e do salário-maternidade, tem que ter metade após o retorno. Na verdade, só nestes casos se exige. Talvez o TRF migraria para os 6 meses no caso, não, para os 7 anos e meio, né, 7 seria anos metade. E meio dos 15, isso. Mas também, não, como essa regra existe só para auxílio-doença e só para esses benefícios mais curtos, não está falando das aposentadorias, o INSS há muito tempo já disse, olha, não importa quanto tempo retornou, importa que está na atividade e tem o total de 15. De modo que, Anderson, quando o TRF decidiu isso, lá em 2011, eu fiz uma busca e encontrei, eu fiz um dossiezinho com 10 processos administrativos em que o INSS tinha reconhecido a possibilidade de somar, e alguns eram assim, períodos muito curtos, de janeiro a março, não, de janeiro a setembro, 1 ano e meio, menos que os 5 anos. Ou seja, para o INSS, eu estou falando em tese porque e tem muitos casos em que realmente isso ocorreu, tá? Não estou dizendo que o INSS nunca cumpre a IN, mas se ele cumprir a IN, ele faz isso, e é isso mesmo que ele tem que fazer. Agora, qual é o problema? O problema é que a pessoa tem que efetivamente ter retornado, ela tem que ter provas de que tenha retornado, ela tem que convencer do retorno. E é isso que muitas vezes não ocorre. Ou seja, a pessoa volta em janeiro, em março emite uma nota de venda de milho, que não foi ela que plantou, e aí ela pede o benefício e o INSS diz, não, eu não estou acreditando que tu voltou, não tá fechando a tua historinha aqui. Sim, nem e aí ele nega. E nem dá tempo pro milho, né? É isso que eu quero dizer. É um milho milagroso, eu quero essa. Não, é que não foi ela que plantou, né? Claro. É que isso que eu quero dizer, assim. Não... E aí o INSS nega, ela ajuiza a ação e o juiz diz assim, olha, peraí, antes de mais nada, nós temos um problema de direito. Não é possível somar. E aí cai tudo por terra, entende? Entendi. Então, esse é o problema. No âmbito judicial, o problema não é, antes mesmo de chegar à avaliação do fato do retorno da atividade, o juiz diz assim, não pode somar. Não é permitido somar. E aí, principalmente no âmbito do juizado, porque aí segue a linha da TNU, e aí a TNU diz isso mesmo, quer dizer, não tem como a pessoa se afastou 10 anos, voltou em janeiro, em março já quer se aposentar. Então, realmente vai esbarrar nesse problema. Então, a descontinuidade, ela também precisa, se a pessoa vem e me pergunta, eu digo, olha, fica pelo menos 1 ano, fica 2 anos, sabe, vai lá, planta, faz documento, realmente dê credibilidade ao teu retorno, não queira voltar em janeiro e se aposentar em março. Nem eu acredito. Não vai dar certo. Claro, não tem como. Então, exatamente. Embora em tese isto não seria impossível. Sim, tá? sim. Mas na prática acaba gerando acaba tendo problema de credibilidade e aí depois judicialmente ela não consegue provar. Agora eu queria voltar no caso do... Aqui tem até o pessoal comentando. Se tu quiser acompanhando ali, ver o que o pessoal está perguntando. Mim que eu te mando. Por enquanto não veio perguntas. É só então o que eu ia falar, eu queria falar da ACP, tá? Da Ação Civil Pública. Então o que aconteceu? A Ação Civil Pública foi ajuizada no Rio Grande do Sul, MPF, teve o acórdão, o tribunal julgou favorável,
E o INSS editou um memorando circular no dia 4 de janeiro, deixa eu lembrar, número 1, memorando circular, dizendo que então o INSS passaria a conceder a aposentadoria híbrida, ainda que a última atividade fosse urbana. Tá? Então, primeiro problema resolvido. Tudo em decorrência da decisão do TRF. E o INSS colocou duas condições. A primeira condição, que o requerimento fosse posterior a 4 de janeiro, ou reafirmação da DER, para 4 de janeiro. E a segunda condição é de que a pessoa esteja na condição de segurado, ou urbano ou rural. E aí fecha com o entendimento lá da descontinuidade também. Ou seja, sim, de que tem que estar na condição de segurado. E estar na condição de segurado pode ser uma contribuição. Não precisa ter 1 ano, 2 anos, 10 anos. E nesse caso, importa. Sim, seria possível, por exemplo, uma descontinuidade de 8 anos, ele contribui facultativo limite. Na véspera e usa faz período rural antigo. E usa período rural antigo. Bom, aí o pessoal, estamos com vários problemas, tá? Primeiro problema, sim, fez o pedido no INSS e nada aconteceu. Já faz tempo e nada aconteceu, né? O que eu sugiro nesse caso, Anderson? Mandado de segurança para o INSS decidir. Deixa eu até fazer uma outra propaganda aqui, se me permite. Na próxima semana, no dia 19... Cursos, né? Isso, eu vou dar um curso no dia 19 desse tema, que é aposentadoria rural e híbrida, e eu vou trabalhar com essas peças judiciais. E, inclusive, se o pessoal quiser, disponibilizar modelo de mandado de segurança e coisa, enfim, para o pessoal poder realmente ter um caminho, porque todo mundo ficou meio desnorteado aí com essa decisão. Então, assim, primeiro, se está no INSS e nada aconteceu, o INSS não decidiu que sim, não decidiu que não despachou, ajuiza o mandado de segurança para obrigar o INSS a decidir. Mas nem fala do que se trata, não diz que é aposentadoria híbrida. Sim, pediu uma aposentadoria por idade em março, estamos em setembro e nada aconteceu, e a lei 9784 dá um prazo, princípio da celeridade processual, dá um prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, nada aconteceu. O próprio INSS digital dá um prazo, então tem lá o prazozinho, nada aconteceu, e eu quero que o INSS decida. O INSS vai ter que descer do muro. Ou ele vai seguir a linha da TNU e afrontar a ação civil pública, ou ele vai decidir de acordo com a ação civil pública. Isso é muito importante, Jane, essa questão da ação civil pública, e a Thaís faz um comentário que vai ao encontro do que tu estás comentando. Ocorre que em todos os processos administrativos, visando a concessão da híbrida, estão sobrestados no INSS, e a informação extraoficial é que será revogada a decisão, mas provavelmente a decisão que ela está falando seria a decisão do memorando, porque da ACP não pode, né? Não, até assim, ó, o IBDP vai se habilitar nesse processo também da ACP, tá? Eu vou atuar nesse processo, eu andei estudando ele lá, não tem nenhuma revogação de decisão, nada, até aqui nada. Então, como eu disse, o INSS vai estar descumprindo uma decisão da ACP. Não tem outro jeito, por hora pelo menos. E eu acho até, pensando nos 896 processos que o STJ já julgou, penso até que dificilmente o ministro daria uma liminar suspendendo a decisão da CP, porque a tendência do STJ é justamente manter o que ele próprio vinha decidindo até aqui. Claro, gente, assim, às vezes os ventos mudam, né? Ninguém é louco de botar a mão no fogo por uma decisão, né? Porque pode acontecer. Mas acho, assim, a essas alturas improvável num prazo tão rápido, tá? Até eu vou dar uma olhadinha agora aqui, enquanto a gente vai conversando, vou ver se, por acaso, porque eu dei um curso em Passo Fundo essa semana passada, Anderson, depois do dia que a gente... Foi quinta-feira. E ainda naquele dia eu olhei a decisão, então não tinha nada, tá? Eu vou dar até o número para vocês aqui. O número é do RESP 1734204. 1734204. Essa é a decisão do recurso especial, tá?
Não, não desde o dia 12 de julho está concluso para a ministra, tá? Não tem, talvez tenha algum pedido aqui, mas não tem uma petição juntada, eu acho que eu não tenho Jane, acesso. esse é a CP que subiu para o STJ? Não. Não? É. Que processo é? Uhum. É a CP que Não. subiu para o STJ? Não, é outro É a processo? CP que subiu. Não, é a Tá, CP é que a subiu para CP o que subiu para o STJ. STJ, tá. Isso, exatamente. Então não tem nenhum despacho, nada. Então não sei, talvez o INSS esteja articulando alguma coisa, enfim, não sei. A Manuela Mas aqui traz uma desculpa que o INSS está usando, dizendo que está aguardando a adequação do sistema para isso, formatar, do né? sistema. É uma Desde desculpa furada, março, na né? verdade. É, pois é. É, Ridículo, né? eu não sei também, Anderson, porque assim, a data prévia deve ser um homem, tá? Porque só faz uma coisa de cada vez. Sim, sim, que nem eu, né, Jane? Eu Sim, desconcentrado, não conseguia nem fazer o como eu te negócio, pelo disse, amor de Deus. como eu te disse, tu não consegue nem fazer uma, quer fazer duas coisas, não tem jeito. Ferrou, né? Brincadeira à Ferrou. parte, tá? Mas é isso aí. A data prévia, ela não é de hoje, vamos dizer assim, ela é conhecida por ser bem lenta nos sistemas. E está com toda essa função do INSS digital, então, assim, já tem que cruzar sistemas, enfim. Mas também, eu até vou te dizer assim, ó, Anderson, eu não acho que a Procuradoria do INSS estivesse aguardando a decisão da TNU para alguma coisa, tá? Não acho que estivesse mesmo. Acho que a Procuradoria do INSS não dá muita bola para a TNU. Eles querem mesmo decisão do STJ. Então, pelo menos o que eu vejo, tá? Então, não acho que tem a ver essa demora do INSS tem a ver com a decisão da TNU. Pode até ter a ver com alguma esperança de mudar a decisão da CP, mas não com a decisão da TNU. Eu acho que não. Então, assim, eu acho que mais dia, menos dia, a data prévia, o próprio INSS vai ter que descer do muro, tá? Esses dias, acho que a Andrea, que está nos assistindo, ela comentou na live que eu fiz pelo IBDP, ela comentou que ela teve uma decisão favorável, já implantaram o benefício. Então, eu vejo assim, o INSS vai acabar tendo que, e não vejo... Boca pequena, né? Os nossos processos do juizado que estão transitando, né? A princípio nós estamos tranquilos, né? Os do juizado. Porque os do rito ordinário nós corremos o risco depois de ter rescisória. Sim, mas olha só, o Gustavo está aqui falando uma coisa que é realmente esse o maior problema hoje. Então, assim, o que eu ia dizer, quando a pessoa pediu no INSS, o INSS nada fez, a juíza é mandado de segurança para o INSS decidir. Quando ainda não ajuizou a ação... Tô rindo do Gustavo, né? O Gustavo sempre poético. Boa, Gustavo. Sim. Não esperaram nem tirar o cadáver, né? É bem assim. Foi assim com a decadência. Sim. Então, o que está acontecendo? A pessoa que teve o benefício indeferido, ajuiza a ação na estadual, se ela tiver possibilidade, ou se não, espera. Não faz nada agora. Eu diria assim, deixa o processo na geladeira, até uma possibilidade poderia ser um recurso administrativo, tá? Porque alegando justamente a CP, talvez consiga por aí. Só um pouquinho. Esquece qualquer situação aleatória, né? Judicial, e trabalha única e exclusivamente a decisão da CP administrativa. Isso. Só um pouquinho, deixa eu só resolver. Eu esperei, tu esperou tanto por mim, eu espero o tempo que tu Não, precisar. eu acho que a minha menina aqui botou a carne no fogo, ligou o gás, mas não ligou fogo. Opa, tu tá morrendo de fome e tu vai ficar sem comida. Não! Tá. Peraí que... Ela botou a carne no fogo, tava sentindo um cheiro de gás. Cortou, e aí cortou eu me preocupei aqui. Eu já volto aqui. Peraí, deixa eu conferir
tudo. Sim. Uhum. Enquanto isso, eu vou lendo as mensagens. A Jane já volta, pessoal. Vamos ver as mensagens aqui enquanto. A Thaís falando que Encantado estão esperando aguardar o sistema. Enquanto a Thaís comenta, revogado, mas é um direito adquirido. Eu acredito que a Jane saiu, daqui a pouco ela volta. Já volta. Ficou sem sinal. Eu não conheço essa situação, André, de que a data prévia estaria sem contrato com o governo, né? Como é que estaria trabalhando, né? Sem o contrato nesse momento, né? Mas, a princípio, eu desconheço essa informação. Daqui a pouco a gente entra de novo. Ainda não. Já aconteceu tudo aqui na nossa live. A Wanda, como é que tá Carazinho em relação à híbrida? Tem alguma notícia? Passa para nós. Se o pessoal tiver... deve ter queimado a carne. Se o pessoal tiver notícias em relação às híbridas, eu tive uma concedida a semana passada, judicialmente, pelo juizado, mesmo depois ele transitou, obviamente foi antes, né, da decisão da TNU, né, e eu estou tranquilo em relação ao juizado, porque agora já tem cálculo. É isso aí, Graciane, real life mesmo. Ai, Jesus, mas é isso aí. Eu estou tranquilo em relação a isso, porque a princípio o RPV já tem valor, estão aguardando o pagamento. Se fosse pelo rito ordinário, nós teríamos sim, né, um risco bastante grande aí de vir depois uma ação rescisória, né, e que provavelmente é o que o INSS vai fazer naquelas concedidas da competência delegada ou pelo rito ordinário, porque pelo rito ordinário dificilmente nós vamos conseguir o valor da causa. Então é mais para o pessoal que trabalha com a competência delegada. A Ana tem um caso que foi reconhecido 20 anos entre rural e urbano, porém negado pela falta de qualidade de segurado. Seria possível fazer uma contribuição urbana e pedir alteração da DER no recurso administrativo? Que foi exatamente a dica que a doutora Jane deu, né? Para que se tenha a contribuição aí, que o segurado esteja contribuindo, faz uma contribuição de facultativo, pede alteração da DER, para que ao menos tu te enquadres na CP, mas talvez com um pedido alternativo, mas que tu tente brigar pelo autorizado e com um pedido alternativo que a DER seja a partir de agora. Acho que a Jane voltou. Vamos ver. Voltou. Sim, Nívia, estamos chamando. Tô aqui, a casa não pegou fogo. Beleza, o pessoal estava preocupado com a tua janta aí, Jane. Não, com o incêndio. Com o incêndio também. Estava preocupada que ia dar um incêndio. Retoma, então. Olha só. Não, eu vi que você estava falando eu ia falar do recurso administrativo. Como Isso, tem uma decisão em ACP, então também poderia ser uma saída
para você amadurecer o processo e esperar essa jurisprudência, a onda voltar de novo. Porque eu tenho uma esperança muito grande, assim, de que o STJ vai corrigir isso, vai... Porque o STJ, ele tem um carinho muito grande com o trabalhador rural. Claro que tem algumas decisões que não são, mas na sua grande maioria, ele tem uma compreensão e, principalmente, porque as decisões, as primeiras decisões, as que demarcaram a linha do STJ sobre a aposentadoria híbrida, eles falaram muito assim de que isso corrige uma distorção da cobertura previdenciária, daquelas pessoas que trabalharam no campo por muitos anos, se afastaram, aquele trabalho não teve valor algum. E eu acredito fielmente que o STJ não vai diferenciar tempo grudado no urbano ou tempo antigo. Até porque ele já disse isso em centenas de processos, embora não tenha dito com essas palavras. Mas é uma questão agora de o tempo fazer... E também, assim, um outro aspecto interessante é que, como o INSS não recorria mais para o STJ, ou pelo menos não recorria em muitos casos, agora, com essa decisão da TNU, acho provável que ele volte a recorrer. Então, ele voltando a recorrer, o STJ possivelmente também vai afetar um repetitivo para demarcar essa questão. E aí também vai dar para trabalhar vai trabalhar todos os pontos, né? Isso, eu acho exatamente. que todas as dúvidas nesse momento, provavelmente nesse repetitivo, vão ser sanadas, né? A princípio, esse processo não sobe para o STF, né, Jane? Não tem... Não, acho muito difícil. Né? Sabe que o INSS consegue milagres para subir processo do STF. O STF tem sido a guarida do INSS, né? Do rural, ele não tem tido nem sorte para subir e nem para ganhar. Então, sim, nos casos que a gente vem acompanhando de rural, o INSS tem dificuldade de fazer o processo chegar no STF e tem dificuldade de conseguir emplacar alguma coisa contra o rural, em termos previdenciários. Então, não sei, se eu fosse do INSS, jogava a toalha. Em relação ao STF? Não, com relação ao rural, principalmente, sim, né? Porque, pelo menos o que eu vejo até aqui, pelo histórico e tudo, desde o começo lá, porque o STF reconheceu igualdade de direitos, até mais recentemente, quando o STF disse que a mulher rural que morreu antes de 88, o marido também tem direito à pensão por morte. Quer dizer, até hoje o STF meio olha assim, ó, poxa vida, vocês ainda querem discriminar o rural, né? Parece que é por aí, né? Antes de passar a pergunta da Claudete, que é bem interessante, Jane, tu trouxeste o número lá na palestra e eu achei muito legal. Em relação aos indeferimentos das mulheres. Traz esse absurdo aí, que parece que a mulher é dólar na pelo menos pela minha experiência, e não só como advogada de segurado, mas também por todo o tempo que eu trabalhei na FETAG e ainda presto serviço para eles, eu vejo que se difere para cada benefício indeferido, para cada um benefício indeferido para um homem, se indefere 3 para mulheres. As mulheres ainda têm muito mais dificuldade, quer seja por questão documental, quer seja porque parece que se acredita menos no trabalho da mulher do que no trabalho do homem. Isso é uma coisa ainda muito forte, essa discriminação com as mulheres. Caberia um dia de campo parar um ônibus, né? Sonho de consumo. Parar um ônibus Meu sonho de consumo. Talvez não no TRF, mas sim, seria bom ali nas turmas recursais, para um ônibus, a gente leva eles para dar uma volteada no interior, para ver como é que efetivamente funciona, né? Anderson, uma coisa que eu percebo que aí você vai ver a diferença de ter contato com esse mundo rural, os juízes da estadual,
embora eles não conheçam muito de previdenciário, eles conhecem o meio rural. Claro. Até as perguntas são mais apropriadas, eles têm uma convivência muito maior com o meio rural. Então, por isso há uma sensibilidade maior com relação... Claro, a gente tem exceções sempre, né? Mas tem uma sensibilidade menor a comarca, melhor, né, Jane? Exatamente. Aquela pessoa que hoje está indo lá pedir uma aposentadoria, no mês passado teve lá um problema de separação, ou num outro problema qualquer, enfim. Então, o juiz convive com aquelas pessoas às vezes no dia a dia, né? discutindo um juro aí do trator, né? Do financiamento do trator. Exatamente. N situações que passam por ele, né? Vamos para a pergunta da Claudete. E o segurado que está recebendo por força de uma liminar, e que o que se aconselha? Continua recebendo ou não? O que fazer? Tá, então assim, ó, Claudete, tem que ver aonde, tá? Em que instância, porque se essa liminar foi concedida após o tribunal julgar, fica tranquila, tá? Porque o entendimento aqui é de que a cassação da liminar, ela ocorre, mesmo que ocorra depois do tribunal, não tem que devolver. Teria que devolver se fosse em primeira instância. Então, a primeira coisa é isso. Se for estadual, que vai para o TRF, também já não acho tão arriscado. Embora, sim, a gente, hoje em dia, a concessão de liminar, eu tenho até falado em termos de auxílio-doença, que eu tenho evitado pedir. Eu sei que às vezes a pessoa precisa, mas a gente está usando com muito mais parcimônia o pedido liminar, porque depois, quando a pessoa tem que devolver, se der alguma coisa errada, meu Deus, assim, tipo, a pessoa não tem, é um desespero, uma situação que parece que tu não tem mais saída, né? A pessoa não tem mais saída. Agora, Anderson, assim, que a Tatiele fez uma pergunta aqui sobre o curso. Explica, tá? É na SMAF, onde é que é? Onde é que são esses cursos? Então, assim, dia 19, eu vou dar um curso que é pelo IBDP, na SMAF do Paraná, tá? Esse curso, na SMAF do Paraná, ele é gravado e ele é transmitido a partir do dia seguinte, tá? Diferente da SMAF do Rio Grande do Sul, que a pessoa pode assistir ao vivo e também depois. Na SMAF do Paraná, a pessoa ela meio que compra o curso e assiste a partir do dia seguinte, ou faz presencial. E aí, nesse curso, então, quem quiser se inscreve para o site do IBDP. Então, tem lá a inscrição, tem vagas presenciais, né? Claro que dependendo de onde a pessoa mora, vai ter que se deslocar para ir para Curitiba, mas é sempre bom. Eu gosto, Anderson, mesmo que eu tenha que eu grave a aula, eu gosto muito de aluno presencial. Porque, é outra aula, né, Jane? É porque aí tu tem para quem olhar. Sim, exato. Eu estou tem buscando aqui uma essa interação, enfim. Tá. E o associado IBDP tem toda aquela vantagem de valores, é super em conta. Isso, né? Sim. Então vale a pena, a pessoa paga R$85 o curso, vale a pena às vezes ela pagar uma passagem, hotel e ir para lá, enfim. Então é no SMAF do Paraná, dia 19 de setembro, tá? Esse curso. E também a gente está trabalhando alguns cursos presenciais, porque o presencial tem um outro público, muita gente gosta do contato, enfim. Claro que esse curso do dia 19 é muito focado no peticionamento. Eu vou trabalhar peticionamento desde o INSS, porque agora com o INSS digital, isso também se torna muito mais importante. Quer dizer, o advogado, como diz o doutor Alexandre Triquet, está com a faca e o queijo na mão. Quer dizer, o advogado que vai delinear o processo.
Não tem mais um servidor que vai dizer assim, esse documento não quero, esse não Não, serve, vai esse tudo, vai não tudo. precisa. Vai o que vai dentro daquele limite, né? Mas Sim, vai. sim, claro. Então, sim. Uhum. E então eu vou trabalhar a partir disso, assim, numa outra dinâmica. Mas tem também alguns cursos presenciais já marcados, que um vai ser, se não me engano, no dia 13 de outubro, em Palmeiras das Missões, para toda a região Ó, ali. E depois tem um no dia 11 de outubro